Queridos, vamos meditar na palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, primeiro livro do Novo Testamento. A partir do verso 9. 9. Enquanto você acha a sua Bíblia, irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa semana eu fiquei muito inquieto com a pregação dessa semana. Até hoje, no começo da tarde, eu não sabia o que pregar. Na verdade, assim, eu tinha 2 pregações prontas, né? Mas ali em oração, entendi que nós deveríamos compartilhar a história de Mateus. Na verdade, não é a história de Mateus, mas a história de Jesus indo atrás de um homem pecador. Então vamos ler atentamente essa pequena história tão maravilhosa. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus citando aqui o livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso de número 6. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa noite. Como sempre reafirmamos a Deus em nossas orações, obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de lá no início do culto abrirmos as nossas Bíblias e lermos o texto com os nossos irmãos da fé. Assim, ó Deus, como o povo que voltou do exílio da Babilônia, juntamente ali com Esdras e Neemias, puderam ler juntos a palavra do Senhor e se alegrar. Obrigado, Senhor, porque também cantamos a palavra do Senhor, assim como o Senhor fez com seus discípulos antes de ser entregue na cruz, após a ceia, celebrou e cantou com seus discípulos. Obrigado também porque o Senhor nos deu a oportunidade de orar, de interceder, assim como o Senhor mesmo fez, assim como Paulo fez, como tantos homens e mulheres da Bíblia fizeram. E agora, Senhor, temos a oportunidade de ouvir o Senhor nos falando mais uma vez através do texto bíblico, o texto que é do Senhor, inspirado, para falar aos nossos corações em todas as épocas e eras, que fala ao coração de brasileiros, de estrangeiros, de pessoas em todos os lugares do mundo, Senhor, nesse tempo, nos tempos antigos, e continuará falando no futuro. Palavra que foi pregada e anunciada, Pai, pelos apóstolos, pelos profetas, e o Senhor nos dá a oportunidade de sermos ministrados por ela nessa noite, Pai. Nós agradecemos o Senhor, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos que agradecer a Deus pela maneira como Jesus fez as coisas, de verdade. Nós temos que agradecer muito, pela maneira como o Evangelho se apresentou.
Porque o Evangelho, ele se apresenta para cada um de nós com uma proposta extremamente graciosa. Em nenhum lugar você vai encontrar isso. Absolutamente nenhum lugar. Ele nos chama não se importando com quem somos. E isso, meus irmãos, minhas irmãs, é extremamente poderoso. Se a gente não se alegra, isso não enche o nosso coração de alegria, de uma explosão de júbilo, a gente precisa voltar a nos lembrar de histórias como essa. É muito curioso porque os evangelhos ou a história de Jesus no seu ministério começa justamente com ele recrutando outras pessoas. E sempre quando Jesus, ele recruta alguém, e você está lendo essas histórias na Bíblia, eu não sei se foi só uma coisa minha quando eu comecei a ler o Evangelho, mas a gente sempre pensa assim, não tinha alguém melhor para ele chamar? Não tinha alguém melhor, ainda mais quando a gente sabe da história já, né? A gente tem esse privilégio de já ter lido a história, a gente sabe que ia dar problema depois. Jesus chamou Judas, e a gente já sabia no final que ele ia trair Jesus. Ele escolheu Pedro, e a gente já sabia que no final Pedro, mesmo do jeito que ele era tão impetuoso, ia trair Jesus. E o resto abandonou Jesus na hora do vamos ver. E aí a gente se pergunta, não teria gente melhor para ele chamar? Eu tenho para mim, meus irmãos, eu gosto de destacar que eu tenho para mim, para não cometer nenhuma heresia, para você não achar, não, a Bíblia, Davi está falando coisas que a Bíblia não falava, né? Mas que Jesus, ele escolheu esses homens justamente para esfregar na nossa cara e na cara de qualquer opositor do Evangelho, de que você não precisa ter perfil. Você não precisa do seu currículo. Você não precisa das suas obras de justiça. Você não precisa contar para Jesus ou instagramar aquilo que você faz de bom, de caridade. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que ele realmente amou, e parece redundante, talvez você sabe disso aqui já, decore e salteado, que ele chamou gente muito pecadora, muito problemática, muito falha. Qualquer um de nós aqui, seríamos fichinha perto desses que Jesus chamou. E olha que eu nem estou falando de Paulo, o perseguidor dos crentes, o assassino de cristãos, que depois se tornou um homem totalmente transformado, piedoso. E a gente vai ver como que Jesus, ele faz isso através da figura de Mateus, para que isso de alguma maneira nos relembre verdades preciosas dessa nossa caminhada cristã. E a primeira coisa que a gente precisa se deter nesse texto é sobre esse homem, Mateus, que era publicano. E publicano era um cobrador de impostos. E aqui eu preciso que você esqueça um pouco da figura de Mateus do The Chosen, tá bom? Porque ali ele é caracterizado como um homem que possui um certo espectro autista, mas a Bíblia não diz isso, tá bom, gente? Não diz isso. Não há indícios nem qualquer indicativo
de que Mateus tinha aquela personalidade retratada no The Chosen. Apesar de ser uma série muito boa, eu recomendo que você assista The Chosen. É muito melhor assistir The Chosen do que um monte de outra coisa que tem aí na internet ou nos streamings. E Mateus, ele era um publicano, um cobrador de impostos, de taxas. Mas ele não era assim, alguém extremamente poderoso. Existiam outros mais poderosos na hierarquia dos cobradores de impostos. E o absurdo dessa cena é que Jesus, ele vai até Mateus, chama ele, e logo depois ele está na casa dele comendo com ele. E essa história, ela é tão impactante, tão impactante, tão importante, que ela é registrada em Mateus, em Marcos e em Lucas. E aí você fala assim, mas Davi, a história de Jesus chamando Pedro, Tiago, João e André também aparecem nesses evangelhos. Mas há uma diferença, que quando você vê lá Jesus chamando os primeiros discípulos, é uma história dentro de uma narrativa muito maior, onde Jesus está mostrando qual é a missão dele. A história de Mateus é a única que se repete nos 3 evangelhos, onde a ela é dedicada uma perícope, um trecho. Uma história que tem começo, meio e fim, apesar de pequenininha. É como se Deus, inspirando os autores, quisesse nos dizer em letras garrafais: nunca se esqueçam que sou eu que chamo pessoas improváveis, inaptas, indignas para caminhar comigo. Jesus não quer que a gente se esqueça disso jamais, jamais, jamais. Inclusive em Lucas, quando você vê o mesmo relato lá no capítulo de número 5, Lucas vai acrescentar uma informação, que quando Jesus chama Mateus, diz que ele deixou tudo. Tudo. E tudo no grego significa algo muito especial que talvez você não saiba. Significa tudo. Tudo mesmo. Agora imagina que ele lida com dinheiro. Ele deixa a casinha onde ele fazia ali a taxação dos impostos com todo o dinheiro lá. E ele passa a seguir Jesus. Isso é algo inacreditável. Irmãos, outra coisa interessante também sobre Mateus é que ele é o único que sempre depois do seu nome continua o outdoor da sua profissão. Logo depois, no capítulo 10, quando Jesus está recrutando formalmente os discípulos, ele vai destacar Mateus, o publicano. E curioso, eu não sei se é senso de humor dos redatores, mas ele sempre está do lado de Tomé. Parece que eles estão falando assim, olha, para você ver como esse povo é complicado. Tem um publicano, tem um incrédulo nessa lista, um do lado do outro. Ambos chamados pelo Evangelho. Ambos chamados por Cristo Jesus. Então sempre os Evangelhos vão preservar essa designação, o publicano, o cobrador dos impostos. E aí talvez você pergunte assim, mas tá bom, pastor, por que havia esse ódio tão grande? Por que que Mateus era um homem cancelado da sua época? Qual era o problema de você ter um trabalho? Por que que os publicanos eles eram tão desprezados?
Você tinha um cargo no Império Romano que era dado geralmente aos empresários ricos. Eles assumiam uma espécie de contrato que dava a eles liberdade para cobrar impostos. Então, não era Roma que fazia isso diretamente, eles terceirizavam. Era mais ou menos um tipo de licitação que se abria. Então, quem tinha muito dinheiro, influência, tomava essa licitação e eles tinham então autoridade e poder de organizar a cobrança de impostos em todo o território romano. E aí então você tinha os cargos, e você tinha, por exemplo, Zaqueu, que sim, na Bíblia ele é chamado de chefe dos publicanos. Provavelmente, inclusive, mesmo estando em Jericó, Zaqueu era o chefe de Mateus. E Mateus, ele era um cobrador de impostos, sim, mas ele ainda não era o chefe do cobrador dos impostos. Então essa prática, ela sempre colocava os publicanos ao lado dos pecadores, porque havia um problema muito grande de deslealdade. Quando a gente olha lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que os povos poderosos sobre Israel sempre foram sinônimos de consequências de pecado, e nunca considerados como povo de Deus. E agora, os judeus têm sobre eles o Império Romano, e esse império não é bênção, é problema, é maldição. Eles não são um país livre, uma nação livre, sendo filhos de Deus. E o povo de Deus, o povo de Israel, eles têm raízes e tradições profundas, porque de coração eles vivem uma teocracia. Deus é o rei deles. A religião, a política, ela está entremeada. Não desassociava governo do templo, lei dos sacrifícios e dos rituais. Religião e governo era uma coisa muito atrelada, liderança e governo, liderança e religião. E aí, de repente, alguns judeus começam a trabalhar para o império inimigo. Eles deveriam se opor, eles deveriam se colocar numa posição de retaliação, e com iniciativa, proatividade, ímpeto para destruir, não para associar. Porque se associando, você estava se associando com algo impuro, você estava se tornando puro. Quando você se associava a um reino pagão, livremente, voluntariamente, não por imposição, como foi o caso de Oséias, como foi o caso de Esther, como foi o caso de Daniel, mas livremente, você está se contaminando, você está envergonhando, você está cuspindo no templo, você está batendo os pés e jogando poeira em tudo aquilo que é a construção identitária de Israel. É profundamente maldito isso. Obviamente que quando isso começa a acontecer, a multidão, o povo raiz, o judeu raiz, ele olha para essas pessoas e começa a associar essa profissão a pecadores, porque é a coisa mais baixa que existe. Tanto que eles sempre estão associados. Mateus 18, 17, o próprio Jesus vai dizer que, quando fala da disciplina, que se o indisciplinado recusar a disciplina e não ouvir a igreja, trate ele como pecador e publicano. Olha que forte que era. Quando a gente olha lá em Mateus 21, e Jesus está falando sobre o reino de Deus, ele vai falar que as prostitutas
E os publicanos estão entrando antes no reino de Deus do que vocês. Olha como o próprio Jesus reconhece que uma profissão maldita, de gente que abandonou a fé. Mas ele está dizendo que esses mais miseráveis de toda a estrutura social de Israel, eles estão entrando antes no reino de Deus, juntamente com as prostitutas. E além disso, havia uma coisa terrível, que era a corrupção. O pecado do publicano também era aproveitar a oportunidade de cobrar tributo, um imposto muito maior do que era devido. Eles tinham essa liberdade. A verdade é que nem todo publicano era corrupto. Inclusive a gente não pode nem afirmar que Zaqueu era corrupto, porque ele deixa em aberto, ele fala: Senhor, se roubei alguma coisa, restituirei. Mas grande parte, Flávio Joséfo, inclusive, que foi um historiador do primeiro século, ele vai relatar que era muito comum os judeus publicanos extorquirem o seu próprio povo, o que era um agravante nesse cenário de caos terrível. E Jesus, ele dá essa palavra lá em Lucas capítulo 12, 3, dizendo: também publicanos foram para ser batizados e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que é estipulado. Então esse é o cenário terrível em que nós vemos Mateus, os publicanos envolvidos ali no primeiro século. E tem uma coisa também muito interessante, meus irmãos. Mateus, ele se tornou um discípulo muito quebrantado. Já viu como a gente tem a ineficaz tentativa de apagar o nosso passado? Eu não sei se você sabe, mas quem escreveu o relato de Mateus foi o próprio Mateus. Quando Lucas e Marcos escrevem sobre Mateus, em nenhum momento eles colocam Mateus como publicano. Se você olhar as passagens que falam de Mateus lá em Marcos e Lucas, em nenhum momento você vai ver Mateus o publicano. O único que faz questão de lembrar quem era é o próprio Mateus. Inclusive Mateus, ele faz algo interessante. Ele suprime essa informação que daria a ele louros de engrandecimento, de que ele deixou tudo. A gente só sabe que ele deixou tudo porque Lucas foi quem escreveu. A gente vai perceber que Mateus, ele não esconde isso do seu passado. É como se ele quisesse preservar e contar a própria história dele em memória de quando Jesus o encontrou. Tem uma música que fala, né? Eu era pobre, pecador, quando Jesus estendeu suas mãos para mim. Parece que Mateus, ele quer manter isso. E esse texto, ele vai terminar com palavras de Jesus que traduzem totalmente essa história. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Mateus não é apenas quem registra essa frase, mas a própria presença dele entre os 12 é a própria ilustração disso. E todas essas informações são importantes, meus irmãos, porque Jesus não precisava fazer isso. Tem gente melhor que a gente, que ele poderia ter escolhido. Mas ele decidiu vir até cada um de nós, e Mateus ilustra justamente isso. Mateus é uma ilustração da minha vida, é uma ilustração da sua vida. Não se engane, não se esconda atrás dessa casca achando assim: eu sou bom,
eu sou fera, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós sabemos que nós não somos. Nós não somos aquilo que nós postamos nas redes sociais. Se nossos pensamentos eles fossem transmitidos via Bluetooth para um telão, se as coisas que passam no nosso íntimo, as nossas lutas, as nossas tentações, mas Jesus ele sabe de cada uma delas. E ele vai até Mateus, da mesma maneira que ele veio atrás de nós. Porque nós também estávamos sentados num posto de coletoria. Nós também éramos da mesma classe de pecadores e publicanos. Mas ele veio e nos chamou. E eu gostaria, meus irmãos, de desenvolver esse texto fazendo 3 aplicações através daquilo que o texto nos ensina. E a primeira delas é básica. Jesus ele vai ao lugar improvável, encontra Mateus na coletoria. Jesus nos encontra em um lugar onde ninguém procuraria um discípulo. Jesus encontra onde ninguém procuraria por um discípulo. O verso 9:9, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: siga-me. Se alguém estivesse recrutando os homens para dar início a um movimento para mudar o mundo, não era ali que se procuraria alguém. Não seria ali. Esse seria um dos últimos lugares onde alguém encontraria alguém para confiar a essa pessoa uma mensagem poderosa, uma mensagem que pode mudar o mundo. Mateus não estava no templo, ele não estava estudando a Bíblia com o rabino, ele não tinha um currículo religioso. Pelo contrário, ele era um publicano, pertencente a uma categoria moral e socialmente desprezada. Irmãos, isso tem que fazer com que a gente se lembre da nossa história e da nossa vida. Quando Jesus de fato chamou eu e você não esperava por isso. E a gente é muito olhado a partir das nossas credenciais. E se Jesus fosse qualquer outra pessoa e não Jesus, as suas credenciais realmente fariam diferença. Mas não quando se trata de Jesus, porque nós estamos sempre procurando potenciais, né? Mas Jesus ele vai enxergar propósito onde a gente não consegue enxergar. E essa é a demonstração clara que Jesus tem de amor por mim e por você. E isso não só reverbera em a gente olhar e se lembrar de como Ele nos alcançou, do dia que Ele nos tocou, mas também a maneira como nós enxergamos as outras pessoas, porque nós temos essa ideia às vezes de olhar para pessoas e achar, ali não, aquele jamais. Olha onde essa pessoa está, olha com que ela está envolvida. Irmãos, tudo do Evangelho que acontece com a gente, acontece para que a gente aprenda e a gente também possa reproduzir na nossa vida. Essa mania que a gente tem de selecionar por conta de currículo. Lógico, não estou falando aqui lá no teu trabalho, tá bom, gente? Estou dizendo nas relações ou até mesmo para apresentar Jesus Cristo. Porque às vezes a gente quer evangelizar aquelas pessoas que parecem próximas do reino de Deus. Aquele lá é quase crente, só falta para ele aceitar Jesus. E aí a gente olha alguém que é quase que um endemoniado em forma de gente, e a gente fala, esse daí eu não vou nem perder meu tempo, porque esse não vai dar jeito. Mas foi justamente Nicodemos, o homem religioso da sinagoga, que não teve peito para seguir Jesus. Enquanto Mateusão estava lá,
Foi. Eu acho que aqueles que estavam andando com Jesus antes falaram assim: esse Jesus, não sei o que ele tem na cabeça. Inclusive assim, né? Eu queria estar lá. Eu não sei se no céu a gente vai ter um telão para falar assim: deixa eu ver como foi. Imagina Pedro, Tiago, João, André, olhando Jesus chamando aquele maldito publicano. Lembrando que pescador também não era grande coisa, ainda mais na Galileia. E ele coloca Mateus num grupo que tem um outro discípulo lá chamado Simão, não Pedro, que também tem ali o seu adjetivo. Simão, quem lembra? Zelote. O zelota era alguém que matava publicano. Jesus teve a capacidade de colocar na mesma mesa, desfrutando do mesmo pão, em comunhão, gente que naturalmente mataria uma outra. Ele coloca quem trai o povo e quem mata o traidor do povo. Você levaria gente assim para jantar na sua casa? Levaria? Difícil, né, gente? Irmãos, eu e você precisamos continuar o trabalho de Jesus indo até as coletorias desse mundo. Precisamos. A gente perdeu o ímpeto de compartilhar o Evangelho muitas vezes. Nós precisamos, irmãos, nesses ambientes, nesses grupos, onde ninguém esperaria encontrar o próximo discípulo, porque é ali que ele pode estar. O próximo discípulo de Jesus nessa terra pode estar no lugar onde você menos imagina que esteja. Mas para isso nós precisamos duas coisas: ir até lá e nos lembrar que nós também estávamos num lugar improvável para que dali nascesse um discípulo. Nós estávamos ali. Então é se lembrando da nossa história que a gente vai olhar com esperança para aqueles a quem Jesus quer fazer discípulo. Segundo ensino, meus irmãos, desse texto, é que Jesus, ele chama pessoas improváveis. Não é só no lugar improvável, ele chama pessoas também improváveis. Ele escolhe um publicano. E Jesus, ele não chama Mateus porque ele está pronto. Chama Mateus justamente porque quer transformá-lo. Às vezes a gente é muito impiedoso uns com os outros, né? A gente quer que o crente já nasça pronto. Irmãos, existe uma curva de aprendizado na caminhada cristã. É verdade que a gente espera que alguns crentes mais velhos de fé, não de idade, porque tem muito crente já em avançada idade, mas é novo de convertido, novo de fé, e nesse sentido ele é mais novo às vezes do que um adolescente que já caminha com Jesus há 5, 6 anos. Mas às vezes a gente é impetuoso. Jesus não falou para Mateus: Mateus, olha só, vai lá, conserte a sua vida primeiro, resolva seus BOs primeiro, entregue seu cargo para Roma, depois siga-me. Ele falou: siga-me. Mas isso, depois a gente vê, Mateus. Siga-me, primeiro siga-me. Mateus, meus irmãos, ele foi chamado, isso é extraordinário. Ele foi chamado para o Evangelho antes mesmo de estar preparado para aquilo que se tornaria. Isso mostra que Jesus não nos chama porque nós somos aptos, meus irmãos. Ele nos chama
para nos transformar. Por isso que a Bíblia é tão contundente quando ela diz que Deus se opõe a quem? Ao soberbo. Que Deus resiste ao orgulhoso. Porque parte da nossa trajetória de transformação é nos desarmarmos. Para que a gente vai sustentar um ego sabendo que somos pecadores? Que nós estávamos lá no lugar onde ninguém olharia como um celeiro de prováveis discípulos. E aí a gente fica com essa bobagem de tentar fazer manutenção do nosso ego, tentando sustentar desvios e erros pecaminosos da nossa vida, quanto Jesus está nos forçando a transformar o nosso coração e a nossa mente. E aí a gente quer resistir com Deus, é por isso que a gente toma na cabeça. Porque Deus nos ama e Ele vai quebrar o nosso coração. Não importa quanto isso custe. O objetivo de Deus é sempre nos transformar. Então se a gente desarma, melhor para a gente. Senhor, deixa. Me coloca aí no teu triturador, se isso vai me transformar. Ainda que doa, ainda que sofra. Porque a gente tem esses ídolos no coração, faça isso. Mas isso também não significa, meus irmãos, que Jesus deixou Mateus como o encontrou. Da mesma maneira que Ele não nos deixa, pelo contrário. Esse homem que estava sentado cobrando impostos, posteriormente, ele estava anunciando a palavra do Senhor. Essa é a transformação, e isso foi com Pedro, isso foi com Paulo, isso foi com todos, para mostrar que essa é a vida do cristão. Essa é a vida do crente. Essa é a resposta de Jesus, meus irmãos. Ele não está procurando currículo. A gente não deveria também. A gente deveria olhar com esperança a vida de cada um das pessoas com as quais nós apresentamos o Evangelho. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 1, 27, ele vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Esse é o Evangelho. Às vezes a gente pensa assim, né? Vê algum famoso, algum influencer. Ah, se essa pessoa se convertesse, ela ia fazer miséria na internet, evangelizando todo mundo. Que nada. Paulo era o mais improvável e o mundo foi abalado pela vida daquele homem. Nenhum desses discípulos tinha humanamente capacidade de mudar o mundo, transformar. Se alguém deles aparecesse lá na sua empresa pedindo emprego, talvez você ia falar assim: sai fora. Aqui não. Irmãos, o reino de Deus não é construído pelos aptos, mas é construído por aqueles que decidiram seguir a Jesus e são transformados por Jesus. Essa também é a nossa história. E a gente tem que se lembrar, especialmente quando a gente estiver com impaciência com os nossos irmãos. Lembre-se que Deus está transformando essa pessoa. Deus está transformando sua esposa, seu marido, seu filho. A gente precisa orar com isso. Às vezes a gente faz parte da religião que mais transformou gente e a gente se esquece disso. Eu já vi crente falando: esse aí não muda, essa não muda. Como não muda, gente? Lógico que muda. Nem que for na pancada, mas vai mudar. Olha o que Deus fez com o seu povo em Israel. Porque Deus sabe quais são os melhores caminhos para a gente. Isaías 48 vai falar isso, você pode ler em casa depois. E terceiro, meus irmãos, Jesus ele usa o improvável para alcançar outros improváveis. Isso daqui é uma coisa muito linda que aparece aqui no texto.
a gente vai ver que o segundo movimento, de repente, a casa está cheia de publicanos e pecadores ao redor de Jesus. Quem é alcançado por Jesus começa a trazer outros improváveis para perto dele. É isso que a gente vai ver, olha só. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Irmãos, lá em Lucas, quando ele vai escrever essa história, ele chama Mateus de Levi. Mateus e Levi é a mesma pessoa, igual Saulo e Paulo, Pedro e Simão, Mateus e Levi. Mas Lucas ele vai adicionar a informação de que muitos pecadores e publicanos vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos, mas sentar ao lado. Essa é a expressão no original grego, sentaram ao lado, coladinho com Jesus e seus discípulos. E diz que ele ofereceu um grande banquete em sua casa, lá em Lucas 5:29, e numerosos publicanos e outras pessoas estavam com eles à mesa. Então, tente aí fechar os teus olhos e imaginar essa cena. Tente imaginar a vez que você conseguiu colocar o maior número possível de pessoas lá dentro da sua casa. Imagina a casa de Mateus, lotada. Parecia uma cena do inferno, só pecador e publicano. E Jesus e os discípulos ali. Irmãos, Mateus ele fez algo aparentemente muito simples. Não é? O que ele fez? Ele colocou seus antigos relacionamentos em contato com seu novo mestre. Alguém deu o nome disso de evangelização. Você coloca os seus antigos colegas, contatos, em contato com aquele que agora você chama por mestre. É simples. Absolutamente simples. Mateus ainda não sabe pregar. Mateus ainda não conhece profundamente a teologia do reino. Ele acabou de começar a seguir Jesus, mas tem uma coisa, ele conhece publicano. E ele convida esses publicanos agora para estarem juntamente com ele, com Jesus e com seus discípulos. O que Mateus ele está fazendo aqui? Ele está usando aquilo que ele já tinha na mão dele, aquilo que ele possuía. Ele tinha a casa dele, ele tinha a mesa dele, ele tinha seus relacionamentos para aproximar pessoas de Jesus. O que eu e você estamos fazendo com as coisas que nós temos na mão? Eu não sei pregar, Mateus não sabia. Eu não fiz ainda todos os módulos do John Knox, Mateus também, inclusive triste para ele não participar do John Knox, né? Mas ele fez simples. Ele chamou para a casa dele, colocou todo mundo na mesa. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente acha que o nosso passado nos desqualifica. A nossa vida antes de tomar uma decisão por Jesus nos desqualifica. Mas é justamente através desses relacionamentos que foram construídos nesse passado que Jesus pode atuar como um campo missionário. Às vezes a gente tem aquela ideia monastérica na nossa mente, no nosso coração. Me converti, eu estou seguindo Jesus, eu vou abandonar todos os meus relacionamentos, eu não vou mais ter contato com nenhum desse mundo desgraçado que há. Porque Mateus poderia ter pensado assim: agora que eu sigo Jesus, eu preciso me afastar dessa gente. Mas Jesus fez diferente. Mateus, traga essa gente.
Traga esse povo. O problema é quando a gente não traz, a gente continua convivendo, se relacionando, mas a gente não traz. A gente não põe na mesa, a gente não partilha a refeição, não vai tomar um café, não faz qualquer coisa. E a gente fica falando de futebol, fica falando de política, fica falando do tempo. E a gente não apresenta o mestre a elas. E Jesus está falando, traga esse povo para casa. Coloque na sua mesa. Apresente esse povo a mim. É isso que Mateus faz. Inclusive esse é um movimento em todo o Novo Testamento. A mulher samaritana, lembra que ela fez? Algo simples. Ela só falou, olha, alguém que me alcançou e disse tudo quanto eu sou, está ali. Onde ele está? Está ali. Jesus se encarregou do resto. A gente só promove encontros, né? Inclusive a Bíblia ela vai moldurar a evangelização dizendo que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é Espírito Santo. Então não é eu ou você que tem que convencer ninguém. Tira esse fardo, esse peso da sua mente, do seu coração. A Bíblia vai também nos dizer, palavras do próprio Deus, abra sua boca que eu encherei de palavras. Então a gente só tem que ter iniciativa. E aí esse texto, meus irmãos, encerra dizendo que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Por isso que coloquei como sugestão de tema desse sermão, esse título, do outro lado da mesa. Porque nós estávamos, meus irmãos, do outro lado da mesa. Da mesa onde se coletava os impostos. Mas nós fomos colocados na mesa com o nosso Senhor Jesus. Ele olhou para nós. Ele foi até o lugar improvável, escolheu gente improvável. E Ele faz através dos meios mais improváveis também. Que a gente possa se lembrar da nossa história, da nossa trajetória, que é nossa por causa de Cristo Jesus. Alguns aqui há muitos anos, e a gente precisa se lembrar de novo. Outros há pouco tempo, que precisam também relembrar e não deixar o coração se esqueça disso. Mas essa é a maior expressão do amor de Deus por nós. Ele ir e buscar aquele que havia se perdido. Isso tem que fazer com que a gente também aplique isso na vida de outras pessoas. Não tendo aquele preconceito, dali não pode sair nada de bom. Dali não tem ninguém. Ou aquela pessoa não tem nenhuma característica nele que evidencie que ele pode ser um cristão. Ou a gente simplesmente se fechar achando, será que estou apresentando Jesus para os meus amigos? Falo que é muito triste às vezes, né, quando o crente ele tem um relacionamento com muitos não crentes, e sequer não houve nenhuma oportunidade onde ele aproveitou para apresentar Jesus. Irmãos, nós precisamos apresentar Jesus. A gente precisa colocar aqueles da nossa história em contato com o nosso Mestre. Isso pode mudar a vida de muitos deles. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.